Olá, eu sou o professor Azarias Favacho e resolvi gravar este vídeo à luz de discussão de alguns amigos, alunos, professores que sugeriram para que eu fizesse uma pequena análise conjuntural acerca do que está ocorrendo hoje na sociedade brasileira. Para nós fazermos essa análise conjuntural, precisa necessariamente dar uma pincelada a nível internacional, ou melhor, fazer uma análise de conjuntura mundial. Algumas pessoas esqueceram que o Brasil ele vive em um mundo capital. Alguns segmentos, inclusive, achavam que com o governo de esquerda no poder, ou dito de esquerda no poder, ele faria a ruptura com um grande conglomerado de capitalista e automaticamente tornar-se-ia um país socialista. Lê do engano daqueles que pensavam desta forma. O Brasil ainda é um país capitalista com noções diferenciadas no que tange a questão da classe trabalhadora. Mas vamos primeiro à questão desta análise conjuntural. O Brasil, felizmente para alguns estudiosos e infelizmente para outros, ele ousou. No início do mandato destes partidos de esquerda, a primeira coisa que eles fizeram foi, em tese, uma ruptura com o FMI. Esse rompimento com o FMI causou prejuízo para muita gente. Muitos banqueiros ficaram insatisfeitos com esse primeiro ato feito na sociedade brasileira. Passado anos depois, existe um grande engodo que está por trás, infelizmente, hoje não é colocado pela mídia, é a questão do pré-sal. O que é que o pré-sal tem a ver com a crise brasileira hoje? Tudo. Vou dizer por quê. A partir da ruptura com o FMI, a partir da ruptura com o BID, a partir da ruptura com o BIRD, a partir da ruptura com o Banco Mundial, isto em tese, porque ainda há sim um processo direcionado econômico com esses bancos que eu citei ainda há pouco, mas o grande problema é que alguns países começaram a afrontar o direcionamento capitalista imposto pelos Estados Unidos. E lembre-se do que eu direi agora rapidamente. Nos Estados Unidos também, hoje, existe uma cúpula de conservadores, ok? Uma cúpula de conservadores trabalhando diretamente para desbancar o Barack Obama, aquele presidente que muitos acham que é muito recuado para a política estadunidense. Voltando à nossa discussão do Brasil. O Brasil, a partir de algumas análises políticas e econômicas e a partir de algumas questões, principalmente no que tange ao jogo de cintura política, que felizmente, para alguns estudiosos, alguns setores de esquerda têm, e este grande articulador político a nível mundial chama-se Lula. Aí é que entra a grande questão. Veja bem, alguns anos atrás, a partir de 2006, salvo engano, o Brasil, junto com a Rússia, junto com a China, junto com a África do Sul, juntaram-se, claro, redundantemente falando, juntaram-se para criar aquilo que nós conhecemos dentro da ciência econômica como BRICS. O BRICS é um conglomerado desses países emergente. Alguns países que precisavam realinhar a sua política econômica para que eles pudessem emergir, tanto na questão econômica quanto na questão política. Mas veja, o que eu quero dizer antes, e fiz isso num artigo bem simples, em alguns escritos que eu fiz em meu blog, lá eu colocava o seguinte: o governo gerencia as crises. E quem as cria? É exatamente o poder econômico elitista, hegemonizante das grandes empresas mundiais. E essas grandes empresas mundiais juntaram-se para se contrapor a esta coisa chamada BRICS. Por que isto aconteceu? Porque o Brasil, porque a Rússia, porque a Índia, porque a África do Sul começaram a fazer uma economia diferenciada daquela direcionada pelo capital internacional. E esta economia direcionada pelos BRICS
em 2014, vai construir e vai se concretizar através do NB. O que é o NB? O NB é o novo Banco de Desenvolvimento. Esse novo Banco de Desenvolvimento vai ser sediado em Xangai. Por que eu estou dizendo isso? Veja, o Brasil ousou no primeiro momento, em tese, com esta ruptura com o FMI e com outros bancos internacionais. A China também existe uma política econômica diferenciada daquelas que são prostradas, daquelas que são exigidas pelos Estados Unidos, e existe a União Soviética, ou melhor dizendo, existe a Rússia, que há muito tempo vem desafiando o poderio americano, e todos nós já sabemos disso desde a época da Guerra Fria. Esses países conseguiram se reunir, criaram este banco, esse BRIC, BRICS, criou este banco, o NB, para fazer reservas cambiais para ajudar alguns países também emergentes. Qual o grande problema? Veja, se hoje eles têm uma economia de 54 bilhões, é isso mesmo que você está ouvindo, 54 bilhões de dólares existe de reserva nesse banco. Com isto, outros bancos que eu citei anteriormente ficaram completamente revoltados com essa ação. E o que é que precisa se fazer neste momento? Rupturas. Precisa se extinguir esta nova empresa mundial que está se criando e que está fora das rédeas estadunidenses. Este é o grande percalço. Ponto número 2. O Brasil, a partir de alguns anos atrás, descobriu que no solo brasileiro existe um grande poderio econômico chamado pré-sal. Estima-se, para vocês terem noção, que este pré-sal produzirá 80 bilhões de barris de petróleo e de gás. 80 bilhões de barris. Isto quer dizer que com esta produção, o Brasil tornar-se-á o 6º maior produtor de petróleo do mundo. E aonde é que ele vai depositar este dinheiro? Aonde é que os governantes, principalmente que estão hoje na atualidade no governo, aonde eles depositarão este dinheiro? Como é que eles farão comércio internacional? Dentro do BND. Com isto, alguns bancos mundiais como FMI, BID, perderão este poderio econômico. E o que é pior, além de perder a questão econômica, eles não poderão gerenciar esta grande quantia econômica. E isto é ruim. Isto é ruim para o mundo capital, porque é uma fatia daquela grande pizza do mundo capital que está sendo deslocado para outros setores. E isso acomete um medo muito grande em alguns segmentos, achando inclusive que esse conglomerado desses 5 países que estão dentro do BRICS irão formar uma nova ordem mundial. Como vimos há algum tempo atrás, blocos socialistas, que para alguns eram blocos comunistas e assim por diante. Veja o que eu vou repetir. O pré-sal vai produzir 80 bilhões de barris de petróleo e gás. O Brasil tornar-se-á o 6º maior produtor de petróleo no planeta. Com isto, vai gerar um poderio econômico imenso neste país. Aí, vamos começar a refletir algumas questões. Por que será que criou-se uma crise no Brasil? Por que será que alguns setores midiáticos, e aí se meu amigo Adorno e Horkheimer estivessem hoje aqui vivos, eles iam analisar esta sociedade de uma forma muito simples. Eles diriam o seguinte: a mídia é o poderio ideológico número 1 para qualquer sistema capitalista. E o que é pior, no Brasil nós já fatia dela. E, infelizmente, o governo atual, esta é a questão central que, infelizmente, os grandes estudiosos estão esquecendo. O pré-sal, ele é o grande bombeador da crise brasileira, porque a questão não é o governo A ou B que irá assumir. Qualquer governo que for contrário à fatia do pré-sal passar para os bancos americanos será impeachmentado. E guardem bem isto. Há 3 anos atrás eu escrevi exatamente
algumas questões, 2, 3 laudas que estão no meu blog, e já dizia o seguinte: os governos gerenciam as crises. E quem as criam? O governo, ele não gere o mundo capital. O governo, ele é só uma veia deste mundo capital que gerencia crises. E o que é que a nova ordem política brasileira está fazendo? Não quer só gerenciar a crise, quer gerenciar, melhor dizendo, quer gerenciar capital. Este é o grande problema da sociedade brasileira hoje. Quem vai gerir isto? Tem um setor da ala da direita e conservadora que também quer a sua fatia. E eles só conseguirão esta fatia se eles acordarem com outros setores. E pasme no que eu lhes direi. Hoje a palavra de ordem na sociedade também é dita como golpe. O golpe já começou, pessoal. O golpe já existe. O golpe já está aí. O pré-sal, parte dele já não mais será gerenciada por uma empresa estatal brasileira. O golpe já existe sim nas nossas políticas econômicas. E aqui eu não quero discutir crise ou prisão de A ou B. O que nós precisamos saber é a organização social e política brasileira. Esta que é a questão maior. A organização social política brasileira que está sendo rasgada, a chamada Constituição Brasileira. Se 100 milhões de pessoas escolheram um político A ou um político B para gerenciar este país, que seja respeitado isto. Se esse político comete fraudes, que seja também tomada todas as medidas, mas as medidas legais da democracia e não as medidas unilaterais compostas por um setor e um segmento que está escrachado na nossa sociedade brasileira. E isso é ruim para todos nós. É importante sim que todos os movimentos saiam às ruas. É importante sim que todos os movimentos sociais organizados não só fiquem em prédios batendo panela. É importante que digam não ao conservadorismo que está se avizinhando, e isso também é ruim. Uma outra questão que eu queria abordar claramente é o poder da mídia. Como já disse anteriormente, a mídia, ela consegue dizer que nós somos bonitos ou feios de uma hora para outra. Eu lembro quando eu tinha acho que meus 35 anos, e eu não estou muito velho, ainda estou só na casa dos 40, que existia uma propaganda a dizer assim: compre batom, compre batom, compre batom. E eu lembro deste momento, dessa propaganda muito bem. Todas as crianças que iam nos comércios queriam comprar aquele batonzinho de chocolate para comer. Já estou fazendo um comercial, né, para comerem. E é dessa mesma forma que a elite midiática brasileira age. Eles sentam com grandes pesquisadores e aí com alguns trabalhadores da nossa área da sociologia, da ciência política, filósofos e sociólogos, para conseguirem costurar maneiras de estarem manipulando todos os nossos segmentos. E isso também é muito complicado. Vou dar um exemplo de manipulação clara. E eu dando aula outro dia para uma turma de colegas de especialização e mestrado, dizia o seguinte: veja, aonde é que está havendo manifestação? Elas são muito bem-vindas. Me diga onde é. No prédio X de 20 e tantos andares. No prédio Y de 30 e tantos andares. Tem prédio no Rio de Janeiro com 50 andares que estão fazendo manifestações. Isso é perfeito, isso é bom. É porque a elite está querendo uma manifestação. Que manifestação a elite brasileira quer? Outra coisa, me diga, eu dizia para esta mesma pessoa que me disse que estava, que de fato estão nas ruas. Hoje um setor eu sei que são os movimentos sociais organizados. O outro setor eu também sei. Como é que alguém consegue fazer um processo de manifestação com barracas imensas? Barraca custa R$180. Eu tenho certeza que muitos trabalhadores não estão alocados nessas barracas. Então, o que eu quero dizer e chamar a atenção não é colocar contradições na cabeça de ninguém. O que eu quero demonstrar com este diálogo é que o Brasil, hoje, ele vive não uma crise política somente, ele vive uma crise política e econômica. E essa crise política e econômica está afetando alguns países lá do G7, aqueles países mais ricos do mundo. Eu vou só dizer rapidamente para vocês, voltando numa questão anterior, que internet, nós precisamos ser muito breves, porque senão, infelizmente, muita gente não gosta de ler
ou de ouvir e de ver vídeos grandes. Mas veja, eu vou dizer como ficaria o Brasil. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes. O Brasil seria o 6º desses países maior produtor de petróleo no planeta. Quero só dizer uma coisa: Irã fica todo o tempo sendo pressionado pelos Estados Unidos porque é grande produtor de petróleo. Iraque já foi pressionado e dizimado, grande produtor de petróleo. Kuwait foi tomado pelos Estados Unidos, grande produtor de petróleo. Ele ainda não teve a ousadia de entrar e assumir diretamente a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita faz acordo direto com os Estados Unidos. E os Emirados Árabes a mesma coisa. E Brasil? Brasil também será invadido pelos Estados Unidos para tomarem conta das nossas riquezas. Então a discussão hoje na nossa sociedade não é só o impeachment A ou impeachment B. Temos sim que varrer a corrupção do país. Isso é fato. Nós precisamos, inclusive, e eu como professor digo bem, nós precisamos combater qualquer tipo de um setor A ou um setor B. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer, dizer que nós precisamos nos organizar, nós precisamos conversar com cada amigo para, de fato, possibilitarmos soluções à sociedade brasileira, não deixarmos os nossos direitos serem jogados na lata do lixo por um setor manipulador político e ideológico que hoje está à frente desse processo. Não deixarmos tudo que conquistamos a partir de 1985 ser jogado na lata do lixo porque achamos que, em virtude de uma corrupção A ou B, nós precisamos voltar ao zero. Não, não é assim, ok? E uma outra questão: nós não podemos fazer o que estão fazendo alguns setores conservadores na nossa sociedade, trazendo a xenofobia. É isso mesmo, xenofobia, colocando brasileiro contra brasileiro, deixando entrar no nosso país concepções puramente ultradireitas, ou melhor, ultradireita. Isso é ruim, pessoal, ok? Então vamos fazer essa reflexão. Obrigado por esse espaço e virão outros vídeos para nós nos deleitarmos. E faça o seu comentário, faça o seu ajuste necessário para que nós possamos colocar outros vídeos à disposição.